A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos e a Igreja Presbiteriana aqui no Brasil completa agora em agosto, no dia 12 de agosto, 166 anos de chegada aqui ao Brasil. No dia 12 de agosto de 1859 chegou o primeiro missionário presbiteriano aqui no Brasil, um aluno de Princeton. Sim, a Universidade de Princeton começou com um seminário e ele foi aluno lá do seminário de Princeton, um dos melhores alunos. Mas Deus colocou no coração dele o desejo dele vir e fazer missões aqui no Brasil. O nome dele, um nome difícil para nós, bem norte-americano, bem inglês, Archibald Green Simonton. Ele veio para o Brasil, atuou aqui cerca de 8 anos, faleceu aqui no Brasil por causa de malária e febre amarela, mas nesses 8 anos que ele atuou aqui no Brasil, ele trabalhou para a honra e para a glória de Deus, deixou alguns irmãos convertidos lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, foi instrumento de Deus para trabalhar e na conversão do primeiro pastor presbiteriano, um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. E durante esses 166 anos que a Igreja Presbiteriana está aqui no Brasil, ela sempre teve como princípio pregar a palavra de Deus. É interessante quando a gente vai ler sobre o reverendo José Manuel da Conceição, que mesmo quando ele era padre, o apelido dele era o padre protestante, porque ele queria pregar a palavra de Deus, queria pregar a Bíblia numa época que não era proibido pregar a Bíblia. Essa é a Igreja Presbiteriana. Nós aqui em Lages estamos há mais de 100 anos aqui atuando. Nós estamos na rua Fausto de Souza, número 353, ali no centro, em frente do Quero Café, do lado do Cieja, quase esquina com a Correia Pinto. Nossas atividades principais. Temos muita coisa acontecendo durante a semana, mas as atividades principais são aos domingos, culto às 9 horas da manhã, escola dominical às 10 e às 19 horas mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Nós estamos estudando a carta de Tiago e antes de lermos o trecho que nós vamos pensar hoje, que continuando as meditações sobre por que fé e obras, pensamento e ações, eu queria orar com você hoje. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nós podemos te buscar, podemos colocar nossas vidas diante de ti e queremos te suplicar que o Senhor fale com o nosso coração e que o Senhor nos dê entendimento, Pai. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você já tenha conhecido alguma pessoa assim que passa por uma crise e ela fala assim: eu penso assim, mas não consigo fazer desse jeito. Talvez você conheça alguma mãe, algum pai que diz que ama muito o seu filho, mas que no seu dia a dia, infelizmente, é rude com esse filho. E esse filho sempre se questiona, pensando assim: será que a mamãe e o papai me amam mesmo? Quantas vezes você vê um casal onde que, infelizmente, é normalmente o homem que faz essas coisas, ele diz que ama a esposa, mas ele a xinga, ele só grita com a esposa, ele não passa tempo em casa, tudo que ele faz para fora de casa e nunca para pensar que amar também é dar atenção para sua casa.
Às vezes é a esposa, ela fala assim, eu amo meu marido, mas parece que a hora que vê o marido parece um touro que viu uma capa vermelha, como os espanhóis fazem nas touradas. Lá a mulher começa a ficar nervosa e já solta já o trata mal. O homem parece aquela figura de linguagem antiga, soltou os cachorros em cima do marido. E quando a gente vê isso, a gente começa a se perguntar e falar assim, será que ama mesmo? Né? Outro dia uma pessoa conhecida falou assim, eu tenho uma funcionária aqui na minha empresa que diz que gosta de trabalhar aqui, mas ela chega atrasada, ela falta isso, aquilo. Eu falei assim para aquela pessoa, essa pessoa vai sair daqui, ela não vai mais trabalhar com você, você vai ver. 2 semanas depois a pessoa pediu a conta. Por quê? Porque as ações dela demonstravam aquilo que ela pensava e aquilo que ela acreditava. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo, essa introdução toda, tentando chamar você para raciocinar, refletir e pensar comigo? Porque nossas ações precisam estar de acordo com aquilo que nós pensamos. Mesmo na fé, nós somos chamados para sermos coerentes. E se há alguma coisa que é importante dentro da comunicação, dentro da produção de texto, é coerência. Eu sou professor de português, eu trabalho com produção de texto, trabalho com comunicação, e a gente vê aqui num texto que nós lemos e avaliamos 2 princípios fundamentais. A gente vê a coesão. O que é coesão? Coesão é se as normas gramaticais foram cumpridas, se as escolhas de vocábulos foram bem usadas. Mas aí também nós vemos a coerência. O que é coerência? Coerência é quando uma pessoa pega um assunto e trata daquele mesmo assunto o tempo inteiro. E se o pensamento dela tem lógica. Coerência nada mais é do que as partes do texto, da fala de uma pessoa, precisam se encaixar. Na nossa fé, no nosso campo das ações, na nossa vida, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós acreditamos precisam se encaixar e precisam estar juntas. É isso que Tiago, irmão de Jesus, vai dizer para nós aqui. Na sua carta, a carta de Tiago, capítulo 2, versículos 24 ao 26. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muitas vezes a gente fala assim, eu creio, mas a gente parece aquela pessoa que diz que amava o marido, que ama a mulher, mas trata mal. E daí você vai falar assim, amor não pode ser só sentimento, amor também é ação. Eu creio, mas não faço de acordo com aquilo que eu creio. Você vai parecer aquele exemplo que eu acabei de dar, daquela mulher, daquele homem, daquela pessoa que dizia que gostava de trabalhar na empresa, mas que faltava, que chegava atrasada, que arrumava algumas desculpas para não ir trabalhar. Na realidade, ela não gostava de estar lá. Na nossa fé,
Se você creu em Jesus Cristo, faz parte do pacote da fé. Pastor, o que significa pacote? O que o senhor quer dizer com pacote da fé? Eu vou te dar um exemplo de homem. Se você é mulher, me perdoe, se não entender, eu vou explicar agora. Quando você vai comprar um carro, a gente escolhe o modelo, a cor, a gente escolhe a marca, mas dentro desse modelo há subdivisões. Há o modelo que tem poucos opcionais, há o modelo que tem um pouco mais de opcionais, e tem aquele modelo que é o completão. Em 2006, eu estava sem carro já há quase 9 anos, e eu falei assim, não, eu preciso comprar um carro. E fui comprar um carro. Na época, eu fui para comprar um carro usado. Isso em 2006, olha, 19 anos atrás. E a hora que eu fui na concessionária, o preço do usado ficava quase o mesmo preço do novo. Claro que eu fui comprar um novo. Mas o novo que eu comprei era um novo pelado. Pastor, como assim um carro pelado? Eu tive que comprar o tapete, eu tive que comprar isso, comprar aquilo. Depois, com o tempo, eu coloquei os vidros elétricos, trava elétrica. Com o tempo, eu coloquei som. Com o tempo, eu fui colocando outras coisas. E tinha um modelo completo. O modelo que já vinha com roda esportiva, que já vinha com tudo, vinha com ar-condicionado, que eu nunca coloquei naquele carro. O Evangelho, crer em Jesus Cristo, dentro do pacote do Evangelho, dentro daquilo que Deus nos dá no Evangelho, Ele não dá para a gente só a salvação, mas Ele faz com que a gente nasça de novo. Pastor, nascer de novo? Jesus Cristo foi bem claro no encontro que ele teve à meia-noite. Um dia Jesus Cristo estava dormindo perto de Jerusalém e bateu na porta da casa que ele estava um homem meia-noite, porque tinha vergonha de ser visto com Jesus. Vergonha naquela época, porque depois Deus fez a obra na vida dele e ele assumiu diante de todos que cria em Jesus Cristo. Mas aquele homem foi se encontrar com Jesus à meia-noite. E daí perguntou para Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Esse homem foi Nicodemos, um dos grandes estudiosos da Bíblia da época. E Jesus Cristo virou para ele e falou assim, você precisa nascer de novo. O apóstolo Paulo chama esse nascer de novo de regeneração. Pedro e os outros autores do Novo Testamento, inspirados por Deus, também vão falar sobre isso. Faz parte do nosso pacote da salvação, temos o perdão, mas faz parte também nós nascemos de novo. E é sobre isso que Tiago aqui está tratando. Ele está falando assim, olha, você não pode dizer que tem fé se você não tem frutificado. O apóstolo Paulo fala que os frutos do Espírito. Fé obrigatoriamente precisa andar com obras. Vou fazer aqui um desafio para você. Quando a gente fala assim, que um político foi um bom governante, qual é o primeiro critério que a gente usa? Se for um prefeito, olha, ele fez bastante coisas, asfaltou muitas ruas, fez pontes, arrumou a cidade, está tudo em ordem. Se é um governador, não, ele construiu escolas, ele deu carros para as pessoas, para a polícia,
Ele arrumou as estradas aqui, nosso sonho, né? Que o governador aqui de Santa Catarina assuma a 282 e refaça a 282 para a gente poder ter um acesso decente até Florianópolis. É assim que a gente avalia um governo, um governante. E por que na nossa vida espiritual e na nossa fé a gente não admite isso? Por que na nossa fé a gente fala assim, não, mas eu creio, mas eu vou viver de outro jeito? É a mesma coisa que eu vou falar aqui para você e quero que você me entenda bem. São dimensões diferentes, são aspectos diferentes, mas ajudam a ilustrar isso. Quando eu chego e falo assim, eu torço para um time, mas eu nunca vejo um jogo daquele time, nunca leio uma notícia dele. Será que eu torço mesmo para aquele time? É melhor eu dizer que eu não torço para nenhum time de futebol. É melhor. E é isso que Tiago está dizendo aqui para mim e para você. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. As nossas obras vão dizer aquilo que nós cremos. Aquilo que eu faço vai testemunhar aquilo que eu penso. Porque as pessoas não querem ver simplesmente o meu pensamento, mas eles querem ver o que eu faço. O que eu faço fala muito mais alto do que aquilo que eu falo. E Tiago continua aqui e dá o exemplo de Raabe. Raabe era uma mulher pecadora. Aos olhos de alguns, ela vivia afastada de Deus, e era verdade. Aos olhos, numa leitura antropológica, ela era usada pelos homens. Ela era oprimida pelos homens. Ela foi e creu em Deus. Ela recebeu os espias que estavam ali, escondeu aqueles espias e no momento oportuno fez com que eles fossem embora. Ela tinha muito a perder. Se ela fosse pega com aqueles homens ali, com aqueles judeus ali que estavam para espionar, para destruir com Jericó, ela seria morta. Mas ela creu que Deus poderia transformar a vida dela e fez o que fez. Ela agiu de acordo com aquilo que ela cria. E daí Tiago continua e termina aqui com o último argumento. Como uma pessoa que está morta não tem mais o espírito? Pastor, o que é o espírito? O espírito é a nossa alma. É o nosso ânimo de vida. Um morto já não tem mais ânimo de vida. Já não tem mais alma. A alma dele ou está com Deus ou está em outro lugar. Assim também, uma pessoa que diz que crê, mas suas obras, aquilo que ele faz, suas atitudes, não estão de acordo com isso. Bom, o que eu tiro desse texto para mim e para você hoje? Eu vou lembrar lá do primeiro programa que a gente começou a trabalhar sobre esse assunto. Vou lembrar lá de 3 semanas atrás. Não dá para fazer uma separação entre o mundo daquilo que eu creio e o mundo daquilo que eu faço. Não existe isso, gente. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de gente imatura. Isso é coisa de gente que ainda não cresceu. Se continuar isso, você vai ver aí que vamos entrar nas patologias de doenças mentais.
Nós não podemos pensar desse jeito e agir desse jeito. Nós vamos amadurecer, crescer e vivemos aquilo que nós cremos. A segunda coisa que eu tiro desse texto aqui, que é muito importante para mim e para você, é que Deus não começou uma boa obra na minha vida e na sua vida para ficar escondida. O ano que vem nós vamos ter eleições aí de novo e você pode ter certeza de que o Brasil inteiro vai virar um grande canteiro de obras. E todo mundo e ninguém vai tampar essas obras governamentais. Além de não tampar, vai ter uma placa lá dizendo assim, foi fulano que fez. Eu lembro lá em São Paulo, ainda está vivo, eu pensei que já tinha morrido, nós brincávamos assim, quem fez tal ponte? Foi o Maluf que fez. O Paulo Maluf, todas as obras que ele fez, que ele fazia, ele colocava uma placa lá bem grande e anunciava para todo mundo, fui eu quem fiz. Deus não começou a nos salvar, Deus não nos deu o perdão para nós ficarmos escondendo aquilo que Ele fez. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós vivemos. Terceira coisa que eu tiro desse texto aqui, é importante para mim, é que se eu não demonstro através das minhas ações aquilo que eu creio, eu preciso questionar aquilo que eu creio. Se a minha fé está correta. Porque se o efeito está sendo outro, a causa está errada. Pastor, como assim? Eu vou dar um exemplo culinário para você. Se eu vou fazer lá um pedaço de carne lá de churrasco e colocar pouco fogo ali, talvez ele nunca vai ficar no ponto, porque faltou fogo. Então nós precisamos entender que muitas vezes a gente precisa questionar a nossa fé. Questionar por quê? Porque os resultados estão esquisitos. Eu queria deixar essa mensagem hoje baseada na palavra de Deus para você pensar e encerrar essa série de estudos que falam sobre isso. Vamos orar? Senhor, nós temos nesses 3 programas pensado sobre fé e obras, Pai. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, que o Senhor trabalhe na nossa alma, que a gente possa perceber que nossas ações não podem estar desconectadas com a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor trabalhe na nossa alma e que a gente venha crer e perceber como é bom, Senhor Deus, viver uma vida de santidade, uma vida onde que aquilo que nós pensamos está conectado com a nossa vida diária, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, cuida delas, Senhor Deus, abençoa nas suas necessidades e faz o melhor na vida delas, Pai. Abençoa a nossa cidade, quebranta o coração de todos, faz com que nós temamos a Ti e que os governantes também, Pai. Abençoa da mesma forma o nosso Estado e abençoa também o nosso país. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para fazer uma visita lá para nós, na Rua Fausto de Souza, número 353. Principais atividades: domingo, 9 horas da manhã culto, 10 horas da manhã escola dominical e às 19 horas mais um culto. Até o próximo programa, fique com a Nova Era TV. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a
Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção. É uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu